Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast Fé para Hoje. É uma alegria poder te receber e hoje nós temos um assunto muito interessante, um assunto um pouco mais teológico, e nós vamos tratar sobre algo que talvez seja uma dúvida sua, constante, que é quando você olha aí para o Antigo e Novo Testamento e fica pensando se você tem duas histórias diferentes dentro da Bíblia, né? Se o Deus de um testamento é diferente do outro, se uma coisa se aplica em um testamento, mas não se aplica no outro, ou se nós temos dois testamentos mesmo. Tudo isso aqui nós vamos conversar e vai ser muito interessante para a gente entender se a Bíblia conta ou não uma única história. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui o pastor Keller, que é parceiro ali na primeira igreja. Nós trabalhamos juntos ali na primeira igreja como auxiliares, e é uma alegria poder te receber aqui, Keller. Você já participou quando a gente estava lá na televisão, já Sim, tem muito tempo e faz tal. muito tempo. Então, como é a sua primeira vez nesse formato, você poderia se apresentar, de onde você é, quem é a esposa, se tem algum filho para vir, né? Ok. Primeiro, obrigado pelo convite, João. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou o Keller, sou natural de Manhuaçu, terra do café, Sim. casado com a Larissa. Nós temos um bebê a caminho, o Abraão. Quando esse episódio sair ao ar, já deve ter Já deve ter nascido, se nascido. Deus quiser. E é isso. Muito bom. E você chegou aqui na primeira igreja quando mesmo? Foi 2023. 2023. 2023. Então a gente está ali já há 3 anos, já Sim, este é o caminhando, quarto né? ano. E você tem atuado bastante lá na igreja, muito na área da escola bíblica dominical. A Sim, gente tem, lá na nossa igreja, a gente nós já estamos na terceira apostila, né? volume Tem 3. todo um currículo, né, da escola dominical. A gente trabalha, né, os professores trabalham muito nas lições também. E uma das coisas assim que mesmo numa igreja muito antiga, as pessoas ainda continuam tendo dúvidas sobre a Bíblia, Sim. e principalmente quando nós falamos de Antigo e Novo Testamento. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria, se fosse possível, né, se você conseguiria resumir talvez em uma frase ou em uma palavra, se a Bíblia conta ou não uma única história. E que palavra ou frase seria essa? Ok. Bom, no entender presbiteriano, né, na nossa maneira de ler a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia não é uma série de várias histórias diferentes, Aham. ou não é uma antologia, né, um conjunto de histórias separadas, sem conexão uma com a outra, mas a Bíblia conta uma única história. É a história de como Deus resolveu se relacionar com o seu povo por meio de uma aliança e como resolveu nos salvar por meio dela. Uhum. Então, se fosse para escolher uma palavra que resumisse a estrutura da Bíblia, ou a arquitetura da Bíblia, acho que seria essa: a aliança ou pacto. Ou pacto. E é bom lembrar, né, que são dois pastores presbiterianos conversando, então nós cremos nisso, né? Isso norteia a nossa teologia, Sim. né? Nós temos uma confissão de fé, e a gente vai citar em algum momento ela aqui. Mas para quem não entende, assim, talvez está assistindo a gente, é de uma denominação completamente diferente. O que que é pacto para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso? Ou aliança, né, no caso? Uhum. Entenda assim, para toda a nossa conversa aqui, pacto e aliança como sinônimos, Sim, praticamente, né? Um pacto é um vínculo, é um tipo de relacionamento estabelecido entre duas pessoas, pelo menos, e nesse relacionamento ou nesse vínculo, ele ganha alguns contornos um pouco contratuais, no sentido de que há as partes envolvidas, há as promessas que elas fazem uma à outra, há condições estabelecidas para que sim. essas promessas sejam concedidas e também tem penalidades para caso essas condições não sejam atendidas. E muitas vezes os pactos têm também sinais visíveis. Quando a gente pensa, por exemplo, no casamento, a gente Aham, está falando de uma aliança, um pacto sim. entre marido e mulher, onde eles se comprometem um com o outro a amar, a serem fiéis, a cuidarem um do outro na saúde, na doença. Então, são os termos, as promessas que são feitas, e há um sinal da aliança, dessa aliança, que é Aham. um anel, que normalmente a gente chama de De aliança, aliança. mas na verdade ele é só o símbolo visível e material dessa aliança, que na verdade é o relacionamento, é o casamento. Eu costumo citar também alguns contratos para dar exemplo. Se a gente pensa num contrato de prestação de serviço,
Se eu preciso reformar minha casa e eu contrato um pintor, por exemplo, esse é um tipo de pacto, é um tipo de aliança, onde eu estou me comprometendo com um pintor ou com a empresa dele, e o pintor tá fazendo uma promessa para mim. Eu vou pintar a sua casa, eu vou reformar a sua casa. Essa é a promessa. A condição é que você me pague. Né? E a penalidade é se você não me pagar, eu não vou pintar a sua casa. Sim, eu não vou entregar o serviço. Não vou entregar o serviço. Então, é um tipo de vínculo, é um tipo de relacionamento. Claro que quando a gente fala de um pacto de Deus com o seu povo, um casamento ilustra muito melhor do que uma simples prestação de serviço. Até porque Deus não precisa de nós. Deus entra em um relacionamento com a gente não por precisar do nosso serviço ou do nosso dinheiro. Quando Paulo prega em Atenas, ele diz assim: Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pelo contrário, ele é quem dá vida, respiração e tudo mais. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso. Ou seja, Deus não precisa dos templos que nós construímos, Deus não precisa dos nossos dízimos, Deus sequer precisa dos nossos cultos de adoração. Ele não tem necessidade de nós. Então, quando Deus resolve entrar em um pacto conosco, em uma aliança com o seu povo, é completamente voluntário da parte dele, é condescendente, ele se curva, se abaixa até a nossa altura, fala a nossa língua para poder se relacionar conosco, não por precisar da nossa prestação de serviço. Então, um vínculo de casamento ilustra muito melhor. Tanto é que a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, ilustra o relacionamento entre Deus e o seu povo como um casamento. Sim. Exatamente para a gente entender a natureza do relacionamento que Deus resolveu ter conosco. Esse vínculo. Então, existe afeto, existe misericórdia, não é uma simples prestação de serviço, mas pensar num contrato desse tipo ainda ajuda para a gente entender que esse relacionamento, esse pacto, ele contém promessas, obrigações e penalidades também, não deixa de ter. Sim, então, e no Novo Testamento, essa ideia do casamento é até importante para o relacionamento entre homens entre um homem e uma mulher, né? Como Cristo serviu, você serve, como a igreja serviu a Cristo, você também serve. Então, eu acho que o casamento é realmente a parábola viva, né, desse pacto de Deus com a gente, né? E no Antigo Testamento, onde é que isso começa? O pacto de Deus. O pacto igual você explicou aqui, para quem nunca ouviu falar sobre pacto e aliança, talvez está lendo a Bíblia, que eu sei que muita gente lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, procurando muito o que fazer, né? O que eu tenho que fazer? Será que se eu fizer tal coisa? E a gente tem coisas que acontecem hoje que são completamente desnecessárias, né? Usam para ganho próprio. E aí a pessoa chega e fala, tá, eu entendi o que é pacto, mas onde é que começa, lá no Antigo Testamento, essa aliança de Deus com o povo dele? Ok. Quando nós olhamos para a história de Gênesis no Jardim do Éden, ali já Gênesis 1, 2 e 3, nós vemos que Deus faz um pacto com Adão. É difícil enxergar isso porque é de fato muito sutil. Inclusive a palavra pacto ou aliança, que aparece centenas de vezes ao longo da Bíblia, não aparece nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Na verdade, a primeira vez que aparece a palavra pacto ou aliança na Bíblia é em Gênesis 6. Mas ali com Noé. Com Noé, com a aliança. Exatamente, quando Deus faz uma aliança, prometendo não destruir a terra novamente por meio de um dilúvio, e ele coloca o seu arco pendurado nas nuvens e diz que aquele arco é o sinal da aliança. Sim. Mas essa não é a primeira aliança, embora seja a primeira vez que apareça a palavra. Mas quando nós olhamos para o conceito de aliança, os elementos que constituem uma aliança, isto é, as partes que estão entrando em relacionamento, as promessas, as condições, as penalidades. Quando nós pensamos na estrutura ou no conceito de uma aliança, já aparece ali com Adão. Porque nós vemos Deus entrando em um pacto com Adão, em uma aliança com ele, um relacionamento. E aí não há dúvida para nenhum leitor da Bíblia de que existia um relacionamento entre Deus e Adão. Deus caminhava pelo jardim todo dia, né, para conversar com Adão. Então existia esse vínculo, esse relacionamento. Deus e Adão eram as partes desse pacto. Qual era a condição ali, o mandamento que foi posto?
principalmente a proibição de não comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso era uma regra que Deus colocou. Qual era a penalidade? A morte, porque Deus diz assim, no dia em que você comer desse fruto, você vai morrer. Então tinha ali uma condição, uma estipulação legal e uma penalidade. E aí a gente se pergunta, e qual era a promessa? Bom, a gente, lendo ao longo de toda a Bíblia, a gente aprende que quando Deus diz pra gente não fazer uma coisa, automaticamente ele está mandando a gente fazer o contrário. Por exemplo, o 9º mandamento diz, não diga mentiras. Significa que é só para eu não contar mentira? Não, significa que é para eu sempre falar a verdade. Sim. Então, quando o mandamento diz não faça uma coisa, ele está dizendo para fazer outra. Quando o mandamento diz não mate, ele não está mandando só eu não agredir o meu irmão. Ele está mandando também eu preservar o meu irmão, eu cuidar dele, eu protegê-lo. Então, quando Deus ordena não coma do fruto, porque se você comer você vai morrer, logo ele está dizendo, se você obedecer, por outro lado, você vai viver. Sim. E que, Adão já estava vivo, né? Mas Deus estava falando de vida eterna, de uma vida sem limites, uma vida abundante. Tanto é que qual uma outra árvore especial que Deus coloca ali no jardim, além da famosa árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus coloca também a árvore da vida. E quando o homem peca, Deus inclusive fala consigo mesmo, olha, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, é melhor então nós expulsarmos o homem do jardim, porque se ele comer do fruto da árvore, da vida, ele vai viver eternamente. Então, qual é a promessa implícita que há nesse pacto que Deus fez com Adão? Vida eterna. Se o homem obedecer perfeitamente o mandamento de Deus, ele vai ter a vida eterna. Sim. E o que simbolizava, o sinal dessa aliança, o sinal desse pacto, ali no jardim, era a árvore da vida. Se, por outro lado, o homem desobedecesse, ele ia morrer. Então, esses termos que constituem o pacto se apresentam ali, embora a palavra aliança não apareça, pelo menos não nesse texto. Mas uma palavra aparecer não é condição para que a coisa esteja ali. Os elementos estão presentes. Os elementos estão. Por exemplo, tem um momento na história em que Deus faz uma aliança com Davi. Está lá registrado no 2º livro de Samuel, capítulo 7. Deus promete que vai dar um herdeiro para Davi, que vai se assentar no trono e que essa dinastia ela será eterna, não terá fim. E a palavra aliança não aparece em 2 Samuel, capítulo 7. Aí a pessoa poderia questionar, mas não há uma aliança aqui. Mas no Salmo 89, fazendo referência a esse episódio, Deus diz, eu fiz uma aliança com meu santo servo Davi e prometi isso, isso, isso. Então, a ausência da palavra não significa que não havia um pacto ali. E para além disso, a gente tem também no livro de Oséias, capítulo 6, verso 7, ou capítulo 7, verso 6, um dos dois, Deus diz assim, e o meu povo quebrou a aliança como Adão quebrou. Ou seja, indicando que existia um pacto, uma aliança entre Deus e Adão, embora a palavra não apareça ali. Mas, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, a aliança, o pacto de Deus com o homem começa no Jardim do Éden, quando Deus faz uma aliança com Adão, prometendo a ele vida eterna, caso ele obedecesse, e também colocando como penalidade morte, caso ele desobedecesse. Geralmente as pessoas pensam muito em Abraão, né? Como esse grande personagem de uma grande aliança de Deus com ele, com o povo dele. E muita gente até fala isso até hoje, né? De ser uma bênção. E todos aqueles elementos que envolvem a aliança de Deus com Abraão. Mas isso já começa muito antes, lá atrás, desde a criação, né? Isso é o que a gente chama de pacto de obras? Sim. Pacto de obras de Deus com Adão? Com Adão. Ele é chamado assim porque a vida eterna estava condicionada às obras de Adão. Adão precisava obedecer perfeitamente. Então, por isso que a gente chama na teologia de dar esse nome técnico, né? Não é um termo que aparece na Bíblia, a gente inventou esse termo na teologia para se referir a esse conceito que é bíblico. Então, a gente chama de pacto de obras exatamente pela vida eterna estar condicionada às obras de Abraão,
Sim. Perdão, as obras de Adão. As obras de Adão. As obras de Adão. É bom explicar para quem acompanha a gente, né, que Adão, ele, enquanto no jardim, não era semelhante a nós no sentido de que nós vivemos hoje já sob o pecado, né? Ali ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, mas é claro que ele precisava obedecer para viver, né? Sim, Então, por isso, o pacto de obras, né? E essa representação de Adão também na nossa vida, né? Porque lá no Novo Testamento a gente vai ter a imagem do primeiro Adão como que falha e o segundo Adão que é o perfeito, né? Porque esse primeiro perfeito. Adão falhou. E isso é muito interessante, porque nesse pacto que Deus fez com Adão, Adão não estava sozinho nesse pacto. Sim, Ele representava Eva e representava toda a sua descendência. Por isso é que quando Adão come do fruto proibido, Eva é afetada e daí então toda a raça humana é afetada a também. terra, né? A Afetada. terra, então por isso que em Romanos 5, quando Paulo faz essa comparação entre Adão e Jesus, ele diz, olha, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. E aí então a morte passou a todos os homens. Então nós pecamos junto com Adão lá no jardim e nós morremos junto com Adão porque ele era nosso representante. Sim. E aí nós temos a perfeição, né, do Senhor Jesus. Paulo vai falar muito isso lá em Romanos mesmo. Bom, a gente já falou sobre pacto de obras de Deus com Adão, né? Ele tinha que obedecer para viver, mas o pessoal gosta muito de falar sobre a graça. Existe um pacto da graça. Que pacto é esse e o que muda com relação ao pacto de obras, né? E aí depois se você não falar, eu pergunto se... Não, vamos deixar isso mais pra frente, porque eu acho que tem mais gente que tá interessada assim. Tá ok, então não precisa obedecer mais? A gente vai chegar nesse assunto inevitavelmente, mas primeiro, o que é o pacto da graça? Porque muita gente tem essa mentalidade, né? Lá no Antigo Testamento, lei. Agora, graça. Então eu queria que você explicasse que pacto é esse e aí depois a gente fala se a gente continua obedecendo ou não. Ok. Bom, como Adão foi incapaz de obter a vida eterna por meio das suas obras, então Deus resolve fazer um segundo pacto. E é um pacto totalmente diferente. Sim, E a esse pacto nós chamamos de pacto da graça. Porque, primeiro, o que muda? Muda primeiro o nosso representante. sim, Se no pacto das obras Adão era o nosso representante, isto é, toda a raça humana teria herdado a vida eterna se Adão tivesse obedecido. Mas como ele não obedeceu, toda a raça humana herdou morte. Então agora nós precisamos de um novo representante, um representante que seja perfeito, que não vá falhar como Adão falhou. sim, Então esse representante é Jesus Cristo. Então o pacto da graça, ou nesse pacto da graça, nós homens somos representados por Jesus Cristo. Bom, agora nesse pacto nós temos um representante perfeito, que, diferente de Adão, obedeceu perfeitamente toda a lei. E os evangelhos destacam bastante isso, o quanto Jesus, desde a infância, desde bebê, quando ele mesmo não podia obedecer à lei por si só, porque ainda era um bebê de colo, os pais o levavam ao templo para fazer com ele tudo que a lei de Moisés exigia. E durante toda a vida de Jesus, ele sempre preocupado em cumprir a lei. Ele curava um leproso e dizia, olha, vai lá se mostrar para o sacerdote, conforme está na lei de Moisés. sim. Ele afirmava, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir. A lei não vai passar enquanto houver céus e terra. Então eu vim para cumprir tudo. Ou quando, depois de ele ressuscitar, ele disse assim, se importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Sempre, então, dizendo que ele veio para cumprir perfeitamente a lei, fazendo o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Então, agora nós temos um representante perfeito. A exigência agora não é a nossa obra, não é a nossa obediência. A exigência nesse pacto de graça agora é fé, é nós crermos em Jesus Cristo, e quando nós cremos nele, nós recebemos a promessa, que é vida eterna. Sim. Salvação, perdão de pecados e vida eterna. Então, no pacto da graça, ele tem esse nome justamente porque não depende da nossa obediência, diferente de como foi com Adão. Nesse pacto de graça,
Agora as obras são de Cristo. Agora ele é um representante perfeito. Eu creio nele. Então, quando eu creio nele, eu recebo o que está prometido, que é salvação e vida eterna. Por isso é chamado de pacto da graça, porque não depende de mim, depende de Cristo. Sim. Cabe a mim apenas crer pela fé, depender dele, então eu me torno herdeiro das promessas. Sim, e aí alguém assiste a gente e pergunta assim, tá, ok, mas Abraão já era um pecador. O que Abraão precisou fazer para que ele fosse salvo, né? E eu acho isso interessante no Antigo Testamento. Eu vou deixar você para falar sobre essa questão de como é que então esses pecadores do Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus nascer, né? Todos eles eram pecadores, Davi era pecador. Como é que eles eram salvos? Se o elemento é a fé, né? Nós somos salvos e justificados pela fé em Jesus Cristo. Mas Jesus nem tinha nascido. E às vezes tem gente que tem essa dúvida até hoje, né? Como é que Abraão, por exemplo, foi salvo lá no passado se ele era um pecador? Perfeito. E aqui que a gente precisa esclarecer uma confusão muito comum. As pessoas acharem que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, ou pela obediência à lei, e no Novo Testamento elas são salvas pela graça, através da fé em Jesus. Isso não é verdade. Já no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela fé em Jesus Cristo de graça, porque o pacto da graça não começa no Novo Testamento com a vinda de Jesus. O pacto da graça começa já no Antigo Testamento. Eu não tenho dúvida alguma de que ele começa dentro do Jardim do Éden. Sim. Porque quando, após a queda, e quem que eram os envolvidos na queda? Era Eva, que foi enganada, nós tínhamos Adão, que era o representante, e tínhamos a serpente, que era o diabo. Sim. E esses três envolvidos na queda foram castigados por Deus. E quando Deus castiga, em particular ele amaldiçoa a serpente, é interessante que Deus não amaldiçoa Adão e Eva, né? Deus amaldiçoa a terra por causa de Adão e amaldiçoa a serpente. Mas em nenhum momento Deus amaldiçoa Sim, isso Adão é e Eva interessante. no jardim. E quando amaldiçoa a serpente, Deus inclui nessa maldição, nessa condenação ao diabo, uma promessa, que muitos chamam de a primeira promessa do evangelho, ou o proto-evangelho, né? Proto-evangelho. Seria ali o evangelho já pregado, mas de forma muito germinal, né? Da ideia da sementinha, porque Deus diz assim a serpente: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, serpente, e o descendente da mulher. E o descendente da mulher vai pisar a sua cabeça. Então a gente já tem ali uma promessa de que vai nascer da mulher, então vai existir um homem que vai resolver para nós o problema do pecado e da morte, porque pisar a cabeça do diabo e vencê-lo, humilhá-lo, é resolver o que o diabo causou para nós, que nos induziu ao pecado, e com a nossa obediência veio a morte. Então pisar a cabeça do diabo é vencer a morte e vencer o pecado. Então, desde o Jardim do Éden, desde essa promessa que está lá em Gênesis 3,15, a humanidade aguarda e espera a vinda desse tal Salvador prometido, que vai ser um homem que vai pisar a serpente. Esse Descendente da mulher. Então, Adão e Eva, eles estavam ali diante deles com a promessa de salvação, e eles precisavam crer nessa promessa. Então a gente já vê o pacto da graça ali no Jardim do Éden, quando a gente tem essa promessa do Evangelho. Porque agora, obviamente, Adão não vai ser salvo por meio da obediência. Porque ele já falhou, ele já falhou no teste. Ele não passou, ele recebeu tirou zero na prova. Ele já recebeu a morte como castigo, como condenação. Então agora só resta a ele ser salvo pela graça mesmo. Então, quando Deus faz a promessa de um Redentor, o que está ali implicitamente, de forma muito germinal? A promessa de uma vida eterna por meio de um Salvador, e ele precisa crer nesse Salvador. Então, o que é isto, senão um pacto da graça? O que é isso, senão uma promessa de vida eterna condicionada à fé em um Salvador? A grande diferença entre nós, crentes do Novo Testamento, e os crentes do Antigo Testamento é que eles acreditavam nessas promessas de um Salvador que ainda não tinham sido cumpridas, porque Jesus Cristo ele está no Antigo Testamento
profetizado, anunciado, representado simbolicamente através de rituais, de sacrifícios, de cerimônias, de purificação, de festas. Tudo isso no Antigo Testamento apontava para Jesus Sim. Cristo, de forma que quando Jesus de fato nasce, vem ao mundo, ele cumpre essas promessas, ele realiza essas profecias, torna real aquilo que estava só simbolizado no Antigo Testamento. Então, a grande diferença entre os crentes do Antigo e Novo Testamento não está no modo pelo qual eles são salvos. Ambos, crentes do Antigo e do Novo Testamento, são salvos de graça através da fé no Salvador. A diferença é que no Antigo Testamento o Salvador ainda não tinha vindo. Sim. Eles esperavam o cumprimento dessas promessas. Nós cremos no Salvador que já veio, que já realizou as promessas, que já cumpriu as promessas. Mas assim como nós esperamos a volta de Jesus e também a nossa fé nos faz olhar para frente, os crentes do passado também olhavam para frente para a vinda de Cristo. Sim. Mas Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos esses grandes homens de Deus que eram pecadores já foram salvos de graça, Sim. pela fé no Salvador que foi prometido que viria. É interessante que são homens de... as histórias deles são incríveis, mas homens de falhas muito profundas. E a né? Bíblia não faz nenhuma questão Não de esconde. esconder esses Eu acho isso pecados, né? incrível. Eu sempre gostei dessa parte, porque por que Deus não... Deus poderia simplesmente não querer contar os defeitos dos seus heróis, vamos colocar entre Sim. aspas aqui, né? Mas Deus quis colocar todos os defeitos deles para mostrar isso, né? E é interessante, e se você quiser falar sobre isso também, tem umas coisas no Antigo Testamento que me chamam a atenção, que são essas promessas assim do Espírito, né? Que vai escrever a lei no coração. E o próprio Davi me chama muita atenção quando ele fala assim: o Senhor não quer holocausto e sacrifício, né? O que importa é um coração quebrantado. Então já existia neles essa ideia de que é necessário, né, essa fé e de que Deus está muito interessado no coração mais do que nos ritos externos, né? Apesar que os ritos no Antigo Testamento eram essenciais, né? E até aproveitando, né? A gente não sacrifica mais hoje animais, graças a Deus por isso. Mas é exatamente isso, né? Já tinha essa necessidade, mas os ritos estavam ali. E era necessário para apontar para o Messias, certo? Sim. Tanto é que a salvação era pela graça e não pelas obras, é por isso que Deus não se importava com apenas a obediência externa, Sim. com a realização dos ritos. Porque a função dos rituais de purificação, dos sacrifícios para o perdão de pecados, das festas judaicas, o objetivo disso era apontar para Cristo. Exatamente para que, no passado, os judeus, eles exercitassem e colocassem a fé deles no Cristo prometido. Então, o que importava era a fé no coração, não era a obediência ao ato externo. Por isso que de nada adiantava o sujeito levar um animal para ser sacrificado no templo, mas não estar sinceramente arrependido dos seus pecados. Sim, eu vi isso uma vez, o ofertante, a oferta carrega o coração do ofertante, né? Sim. Tem que oferecer o coração também, né? Perfeito. É interessante que em Gênesis 4, quando Caim e Abel fazem as suas ofertas, aí o Moisés comentando diz assim, o narrador da história, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ou seja, o ofertante vem primeiro do que a oferta, Sim. né? Porque a oferta, ela nada mais é do que uma expressão do coração de quem está ofertando. Então, essa é a ideia. O sacrifício, as pessoas do Antigo Testamento não eram salvas por levar os sacrifícios, por fazer as cerimônias de purificação ou por participar das festas, ou guardar o calendário de Israel, ou seguir o cardápio estipulado por Moisés. Não, as pessoas não eram salvas por isso. Elas eram salvas pela fé. E tanto é que Deus se importa com o interior. De nada adiantaria a obediência externa se dentro no coração o ofertante, o celebrante, não cresce de verdade naquelas promessas que estavam visivelmente colocadas ali através das festas, dos rituais, dos sacrifícios. E uma coisa interessante, quando chega no Novo Testamento, Jesus precisa corrigir isso muito nos discípulos, né? Sim. Porque eu até entendo os discípulos, a gente tem que se colocar no lugar deles também, né?
Mas ele precisa corrigir muito isso, não só eles, como aqueles que o receberam, né? De que estavam muito preocupados com a letra da lei, mas não estavam tão interessados assim em um coração sincero diante de Deus. E aí você vê o Messias, ele mesmo tendo que ensiná-los, né? E depois os discípulos os apóstolos, né, vão escrever e vão falar muito sobre esses personagens do Antigo Testamento. E eu acho que um dos textos que é importante para nós, além de Romanos, é claro, é Hebreus, né? Que fala muito sobre a fé dessas pessoas, inclusive citando Abraão, lá Sim. de que ele creu, né? De que foi justificado pela fé, né? Então é interessante que depois ele tem que fazer isso também. E aí eu te pergunto, então nós não temos assim dois testamentos, né? Antigo e Novo. Nós temos um único testamento? Boa pergunta. Se a gente usar a palavra testamento como sinônimo de aliança, eh, que eu acho que é exatamente essa a Sim. ideia, né? Quando a gente chama de Antigo e Novo Testamento, a gente está falando de uma aliança que Deus fez, ou de alianças diferentes que Deus fez com o seu povo. Quando a gente pensa no pacto da graça, Deus de fato administrou esse pacto de formas diferentes ao longo da história. Deus não revelou a Bíblia inteira de uma vez. Sim. Quando fez a promessa a Adão lá no Jardim do Éden, de que um descendente de Adão e Eva pisaria a cabeça da serpente, Deus não entregou a Bíblia inteira para Adão e Eva e disse assim: estão aqui todas as minhas promessas, as leis e cumprimentos. Deus foi revelando progressivamente esse evangelho. Se esse evangelho aparece, como nós dissemos aqui agora há pouco, como uma sementinha, ele vai ao longo da história, ao longo das eras, germinando, brotando, crescendo e produzindo frutos. Então, Deus, na maneira dele se revelar ao seu povo, ele fez isso de forma crescente. Ele foi progredindo o conteúdo em que ele foi revelando. Então, quando Deus faz essas promessas de salvação pela graça, através da fé em um Cristo que viria, ele faz essa promessa a Adão. Quando a gente tem Noé, ele tem uma ampliação dessas promessas. E depois elas são ampliadas novamente a Abraão. E assim Sim. por diante. Então, ao longo da história do Antigo Testamento, Deus foi cada vez mais detalhando essa promessa e detalhando também as ordenanças dele, deixando mais claro como devia ser a vida moral e prática do povo que o servia e que esperava pela fé o Salvador prometido. Então, a Bíblia ela vai progredindo esse conteúdo. E quando chega a plenitude do tempo, e Deus manda o seu Filho, esse Salvador, vem para realizar as promessas, o que nós temos não é uma aliança totalmente diferente da outra. É uma mesma aliança, só que agora ganhando contornos diferentes, porque ela cumpriu as promessas da antiga. Então, eu costumo ilustrar isso da seguinte forma. Tem um sabão em pó que a gente compra lá em casa, e aí, recentemente, ele mudou a embalagem. E aí veio assim, isso acontece com vários, já veio acontecer com vários produtos, né? E aí eu fui comprar de novo esses dias o sabão, porque tinha acabado, comprei pela internet, e aí eu percebi que a embalagem tinha mudado. Aí fui ver se era o mesmo sabão. Aí que mudou, eu gosto do antigo. E aí tava escrito assim na nova embalagem, mesma fórmula. Ou seja, o conteúdo não mudou, o que mudou foi a forma, a estética, a maneira como esse conteúdo é entregue. Uma embalagem nova, mais moderna e tal, mais atraente visualmente. Então, Antigo e Novo Testamento não são duas alianças distintas. É uma mesma aliança de graça que promete salvação para quem crê no Senhor Jesus Cristo, mas a forma como essa aliança é entregue, como essa bênção é administrada, é diferente. No Antigo Testamento, como é que Deus concedia vida eterna? Quando as pessoas criam no Salvador, que estava sendo prometido, profetizado, representado nas cerimônias, nas festas, nos rituais. E agora no Novo Testamento, como é que Deus entrega essas bênçãos? Por meio da pregação da palavra, da administração da ceia do Senhor, do batismo. É uma aliança mais simples. Não tem toda aquela pompa visual que tinha no Antigo Testamento. A gente não tem sacerdote lá com estola sacerdotal tocando
chofar e entrando com a Arca da Ainda Aliança. que tem gente querendo fazer isso, né? Ainda que tenham evangélicos querendo voltar com essas práticas judaicas, né? Mas a ideia é que agora a nova aliança, ou o Novo Testamento, tem mais simplicidade. Mas, porém, é muito mais eficaz, é mais abençoador, é mais amplo, porque agora inclui não apenas os judeus, mas inclui também gentios. Então, quando a gente olha um simples exemplo para o sinal da aliança, que no Antigo Testamento o sinal de que alguém pertencia ao povo da promessa era a circuncisão. Era algo que incluía os judeus e particularmente os homens, né? Porque se não tem prepúcio, não dá para ser circuncidado. Só que agora na nova aliança, o sinal, que é agora o batismo, inclui não só os judeus, mas pessoas de todas as nações. Daí Jesus ordenar que a gente pregasse o evangelho e batizasse os convertidos de todas as nações. E é um sinal que inclui também as mulheres, porque mesmo as mulheres podem receber esse sinal. E nós temos exemplos no Novo Testamento de algumas mulheres, como Lídia, por exemplo, uma judia que recebeu o sinal da aliança, o batismo. Então, a nova aliança ela é muito mais eficaz e mais ampla, abraça mais pessoas e, embora mais simples, mais enxuta... Tem essa característica de simplicidade, né? Mas é mais abençoadora. Então, perceba que Antigo e Novo Testamento não são duas alianças distintas. São formas diferentes de administrar uma única e mesma aliança, que a gente pode chamar de pacto da graça. Sim, e é por isso que na ceia a gente sempre fala, né, que essa é a aliança no meu sangue, né? O Senhor Jesus Cristo falando. Essa é a nova aliança de Deus conosco. Sim. E realmente, para a gente, os sacramentos, né, é um ato muito, se você pensar bem, não é uma coisa muito chamativa. Visualmente Porque, falando, você tem água, pão e suco de uva, né? Nós não usamos o vinho, né, fermentado, o suco de uva fermentado. Mas é muito simples, né? E aí eu fico pensando assim, por que as pessoas então têm tanto interesse de voltar a essas coisas? Pensando na questão de lei, por exemplo. Por que tem tantos evangélicos hoje no Brasil e no mundo que fazem tanta questão de manter uma arca dentro da igreja, tocar um chofar, até construir estola sacerdotal, que eu já vi na internet. A internet é um poço de coisa maluquice. boa, mas de muita maluquice também. Já vi pessoas com pano de saco. Por que elas têm isso? É um interesse assim de que eu preciso fazer alguma coisa para Deus me aceitar? Elas ainda pensam nisso? Sim, é uma má compreensão dessas diferentes administrações de Deus. E tentar retornar àquilo que a Bíblia chama de sombra e diz que já cumpriu o seu propósito. Sim. Em Colossenses capítulo 2, Paulo explica que as cerimônias do Antigo Testamento, as festas, né, os feriados judaicos, o cardápio judaico, ele tinha o propósito de servir como sombra, ou seja, de já representar e dar indícios do que Jesus faria quando viesse, do que o Salvador prometido faria. E uma vez que o Salvador veio e já cumpriu a sua missão, aquilo que é sombra perde valor, porque agora o corpo está aí, a realidade está aí. Então Paulo explica da seguinte forma: ninguém julgue vocês por dia santo, por festa de lua nova, pelo aquilo que você come ou bebe, Sim. se referindo ao cardápio judaico. E tem muitos evangélicos tentando retornar, que se dizem evangélicos, tentando retornar ao cardápio judaico, proibindo o consumo de café, proibindo o consumo de carne de porco. Sim. E não compreendendo, de frutos do mar, etc., e não compreendendo que essas leis, essas ordenanças, elas tinham um propósito na época de representar a santidade, representar a ideia da separação, de que o povo de Israel deveria ser um povo separado, por isso deveria se vestir de forma diferente, cortar o cabelo de forma diferente, fazer a barba de forma diferente, ter uma alimentação diferenciada, um calendário diferenciado, para eles serem um povo separado. Quando nós olhamos para as festas judaicas, para os sacrifícios, entender a necessidade de expiação, de sacrifício, de que sangue fosse derramado por mim
para que eu não precisasse morrer. Então, tudo isso apontava para o que Jesus Cristo faria, sobre como, por meio do seu sangue, nos tornaria puros, limpos dos nossos pecados e também separados, santificados para Deus. Sim. Então, o próprio apóstolo Paulo explica, né, nesse trecho de Colossenses e também em Gálatas, praticamente na carta inteira, o seu objetivo é exatamente mostrar que esses elementos do Antigo Testamento já passaram, cumpriram o seu propósito. Então, quando a gente pensa na lei, no seu aspecto de cerimônias e no seu aspecto até civil, em termos de regular como a nação de Israel deveria ser um país diferente de outros países, isso cumpriu o seu propósito, porque agora não existe uma única nação que está em um pacto com Deus. Agora pessoas de todas as nações estão dentro desse pacto da graça quando creem em Jesus Cristo. Não há mais uma nação no sentido de um país que é o povo de Deus. Sim. Agora o povo de Deus é a igreja, que é composta assim por judeus crentes no Senhor Jesus, mas também em sua maioria por gentios, estrangeiros, que agora foram trazidos para perto para fazerem parte desse povo. E que, portanto, aqueles elementos que distinguiam o povo judeu dos outros povos perderam seu valor, porque agora já não há mais diferença entre judeu e gentio. Aí Paulo explica assim, em Cristo já não há homem nem mulher, judeu nem gentio, bárbaro, cita, escravo, livre. É a ideia de que todos são um em Cristo. Sim. Se eu creio no Senhor Jesus, já não há mais distinção étnica ou civil, política, entre quem é povo de Deus e quem não é. Então, daí a compreensão correta da função dessas leis no Antigo Testamento, dessas cerimônias, como sombras, como tutores que nos levavam a Cristo, vai nos fazer entender que uma vez que as promessas foram cumpridas em Cristo, um sacrifício já foi realizado, perfeito, que agora o que era sombra se tornou realidade, então a gente não precisa praticar mais essas leis cerimoniais, a gente não precisa seguir o cardápio judaico, o calendário judaico, porque agora há uma nova realidade que foi inaugurada em Cristo para cumprir a antiga. Sim. Uma palavra mais sobre isso, Hebreus faz contrastes constantes entre a Antiga e Nova Aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, no que diz respeito exatamente a essa forma, essa maneira de administração. E aí Hebreus explica sobre como o Novo Testamento ele é superior ao Antigo, porque ele tem promessas superiores, ele tem um sacerdote que é superior, Sim. e ele explica sobre como Cristo, diferente dos sacerdotes levíticos, que tinham que oferecer sacrifício por si mesmo, porque eram pecadores, agora nós temos um sacerdote perfeito, que não tem pecados na sua própria conta, para os quais precise de perdão. Ele ofereceu, portanto, um sacrifício superior, porque os sacrifícios do Antigo Testamento precisavam ficar sendo repetidos dia após dia, ano após ano. E Jesus ofereceu um sacrifício tão superior que foi um sacrifício de uma vez por todas. Por isso que a gente não precisa sacrificar animal mais, Sim. porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo já foi suficiente para aperfeiçoar de uma vez por todas, todos os crentes, de todas as épocas. Sim. Então, foi um sacrifício feito num tabernáculo superior, porque enquanto Arão e os outros sacerdotes sacrificavam em templos construídos por mãos humanas, Jesus entrou no Santo do Santo Celestial. Sim. E ofereceu um sacrifício por nós, abrindo um novo e vivo caminho. Então, Hebreus fala muito sobre isso, especialmente os capítulos 7 até o 10, mostrando como a nova aliança é superior. Por isso, erram muitas igrejas e vertentes evangélicas ao tentar retornar para a forma da antiga aliança, sendo que a Bíblia diz que ela desvaneceu, ela passou. Agora, a realidade da nova aliança, com apelo visual, verdade, Sim. muito mais simples, muito mais enxuto, mas sem graça, digamos assim, mas muito mais poderoso e eficaz. Como Hebreus diz, é superior. Então, a gente deve se apegar à nova aliança e à sua forma, não à antiga, porque passou. É igual Moisés usando o véu para encobrir, porque não queria que o povo visse que a glória estava indo embora, né? Vai desvanecendo. E eu acho isso muito interessante, porque você tem um apelo dessas pessoas ao retorno das sombras. De vez em quando eu escuto até de crentes, né, falando assim: olha, João,
vão construir o templo, hein? Vão construir o templo. Aí eu sempre pergunto assim, tá, mas por qual razão? Se o sacrifício já foi feito. Eu poderia dizer que viver à sombra dessas coisas é considerar o sacrifício de Jesus até mesmo insuficiente? Com certeza. Por mais que as pessoas não façam isso conscientemente, mas a partir do momento que a gente quer retornar às sombras, é como se nós estivéssemos, primeiro, desvalorizando o sacrifício de Sim, Cristo, ou, no mínimo, querendo retroceder a um modo que se tornou antiquado. Seria, tentando usar um pouco a linguagem de tecnologia, internet, é como se eu, vivendo em uma era de nuvem, onde eu possa armazenar 1 tera na nuvem, eu quisesse voltar ao tempo do de, disquete. de, Sabe, querer armazenar ali para um um megabyte, megabyte. 500 kbytes num disquete. É, Então, é querer retroceder, porque se ao longo da história a gente entende que Deus estava progressivamente aumentando a revelação, nós estamos no ápice da revelação. O Novo Testamento é o clímax, é o ápice. Deus quis fazer convergir tudo em Cristo. E aí a gente querer voltar para a sombra é retroceder, sim, desvalorizar sim, o sacrifício de Cristo, ou no mínimo retroceder para uma fase da história que ficou no passado. Deus já deu muito mais conteúdo na sua revelação, a Bíblia está completa, já temos um Novo Testamento, e querer voltar para a forma como o crente do Antigo Testamento vivia. uhum, E só mais uma palavra, tentando até voltar um pouco ao tópico de como é que os crentes do Antigo Testamento eram salvos, eu acho que há 2 textos interessantes para a gente considerar, para que fique claro que, embora fossem 2 alianças que tinham uma forma de administrar diferentes, mas que eram a mesma aliança, eh, nós temos, por exemplo, Romanos capítulo 4, que é quando Paulo explica que Abraão foi salvo pela graça através da fé. E aí é o texto que você citou uhum, há pouco, dizendo que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse é um trecho de Romanos que Paulo está exatamente explicando que a salvação não é por obras, e sim pela graça através da fé em particular, que o homem é justificado pela fé. Ele cita o exemplo de Abraão, que viveu antes mesmo da lei ser dada. Abraão viveu aí 430 anos antes de Moisés entregar lá os 10 sim, mandamentos e as suas aplicações. E se a salvação é pelas obras da lei, como é que Abraão foi justificado antes da lei existir? sim, Foi exatamente pela fé. Deus prometeu a ele que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão creu nessa promessa. E só para se entender, não era uma promessa carnal, né? De se ter muitos sim, filhos, sim, mas é porque estava embutido nessa promessa que um dos filhos de Abraão cumpriria aquela promessa lá de pisar na cabeça da serpente e tal. Está dentro do livro de Gênesis, essa é a temática. Então a gente sabe a essa altura, no caso de Abraão, que esse descendente que vai pisar a cabeça da serpente também vai herdar uma terra prometida, e que vai abençoar todas as famílias da terra. Então a crença, a fé nesse descendente que há de abençoar todas as famílias da terra, que há de ter uma terra prometida, que vai vencer o diabo, a fé nessa promessa fez com que Abraão fosse justificado, mesmo antes da lei sequer sim, existir, para mostrar para nós que sempre foi pela fé. Era pelas obras na época de Adão, mas a partir do momento que Adão falhou nesse teste, nesse pacto de obras, aí se inicia um pacto de graça, onde o homem é salvo pela fé na promessa de um Salvador, e não pela obediência pessoal sim. e perfeita, até porque nenhum de nós consegue obedecer De perfeitamente. forma alguma, né? Então, Abraão e todos os crentes no Antigo Testamento eram salvos pela fé, assim como nós somos salvos pela fé no Jesus que morreu e ressuscitou. Outro texto importante é 1 aos Coríntios, capítulo 10. Eu gosto demais desse texto. Paulo diz assim: eu não quero que vocês ignorem que quando os hebreus saíram do Egito, liderados por Moisés, e quando eles atravessaram o Mar Vermelho e uma nuvem os seguia, eles foram batizados. Sim, Aí a gente pensa assim, não é, mas batismo é coisa do Novo Testamento. Como é que Paulo está dizendo que os crentes do Antigo Testamento foram batizados? Já parece estranho, mas aí Paulo continua dizendo assim: e aí eles
comeram de um pão espiritual e beberam de uma água espiritual. Aí pensa, opa, comer e beber é uma linguagem muito da ceia, né? Mas ceia é coisa do Novo Testamento. Por que Paulo está trazendo essa ideia de ceia para o Antigo Testamento? E aí Paulo conclui dizendo assim, e eles beberam de uma rocha, porque lembra que houve um momento no deserto em que não tinha água para beber e Deus fez sair água de uma rocha. Sim. E aí Paulo diz que eles beberam de uma pedra espiritual que os seguia e que essa rocha era Cristo. Então, olha só, já no Antigo Testamento, os crentes eram abençoados por Cristo. Ainda não tinha se encarnado, não tinha nascido como Jesus de Nazaré, mas já estava lá presente, dispensando as bênçãos do pacto, abençoando os crentes. E assim como mais tarde Jesus vai se apresentar como o pão vivo que desceu do céu, e quem comer dele não vai ter mais fome, lá na época do Antigo Testamento, ele estava se representando por meio do maná, o pão que chovia do céu. Assim como Jesus se apresenta como a água viva, e quem beber dele nunca mais terá sede, ele estava se representando no Antigo Testamento por meio da água que saía da rocha. E quando o povo atravessou, então quando o povo comia do maná, bebia da água da rocha, é como se eles estivessem participando da ceia. Ou seja, anacronicamente falando, Sim. mas é como se eles já estivessem se alimentando de Cristo. Como não? Eles estavam se alimentando de Cristo. E assim como nós somos batizados hoje no Novo Testamento como sinal de agora pertencermos ao Senhor, sermos purificados por Ele, limpos por Ele, essa água purificadora, assim também quando os hebreus saíram do Egito, eles deixaram toda a impureza, todo o fermento para trás, para agora se tornarem o povo de Deus, a nação santa. Eles foram então batizados pelas gotinhas de água que caíram por aspersão na cabeça deles. Então, é como se os crentes no Antigo Testamento fossem batizados e participassem da ceia. E já era Jesus que abençoava esse povo. Por isso que eu digo assim, por isso que nós dizemos na teologia reformada que não há dois pactos. Há um único pacto da graça, que foi, sim, administrado no tempo do Antigo Testamento com um visual, com uma embalagem diferente do que é no Novo. Porém, é o mesmo pacto, é o mesmo mediador. Cristo já era mediador na Antiga Aliança, como é mediador na Nova. A condição, a promessa é a mesma, é salvação e vida eterna, e a condição é a fé, é crer nesse mediador. Então, Antigo e Novo Testamento se trata do mesmo pacto da graça. Amém. Bom, a minha última participação com você aqui não é uma pergunta, talvez seja um pedido. Para quem acompanhou a gente até aqui, talvez já tenha esclarecido muita coisa para essa pessoa. Como é que agora isso pode mudar a maneira como ela lê a Bíblia? E uma dica de como que essas pessoas podem agora começar uma leitura da Bíblia de uma maneira diferente, para que elas possam entender a Bíblia como um todo, né, e enxergar o Senhor Jesus Cristo nela. Ótimo. Faz toda a diferença, João. A gente costuma dizer que essa teologia da aliança, ou compreender, né, que Deus fez um pacto com o seu povo, isso é como se fosse a arquitetura da Bíblia. É como se nós olhássemos para a Bíblia e enxergássemos que esse é o projeto, sabe? O projeto arquitetônico. É isso que Deus planejou e revelou ao longo das eras. Uma aliança de graça que ele fez com seus eleitos, sendo representados por Jesus Cristo. E que essa aliança, de fato, foi administrada, foi dispensada de maneira diferente ao longo da história, Antigo e Novo Testamento. Mas isso faz toda a diferença quando nós lemos a Bíblia, porque nós não enxergamos a Bíblia como uma colcha de retalhos, ou como uma antologia, uma série de episódios, ou aquelas séries que a gente assiste, Sim. um Black Mirror da vida, alguma série que... Uma coisa não conecta com a outra, que um episódio não está conectado com o outro, e muitas pessoas acabam lendo a Bíblia assim, acham que cada livro está separado do outro e que livros do Antigo Testamento já não têm aplicação para mim hoje e ficam criando essa separação. Isso é do tempo da lei, agora a gente está no tempo da graça, isso não vale mais. E ficam setorizando a Bíblia e dividindo, como se houvesse alguma parte da palavra inspirada e inerrante de Deus que não valesse para nós hoje. Então,
compreender essa doutrina, que é o tema do episódio de hoje, aqui desse podcast, é fundamental para que quando eu ler a minha Bíblia, eu entender que Deus está em um relacionamento com o seu povo, ele quer ter esse vínculo, mesmo sem precisar de nós. Ele resolveu, foi iniciativa dele, foi um ato soberano da parte dele, de entrar nesse pacto conosco e ir revelando aos poucos, ao longo das eras, o plano que ele tinha de nos redimir por meio do seu Filho. E entender, então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu me perguntar de que forma isso aqui revela o Senhor Jesus Cristo. Essa lei que eu estou lendo, ou essa narrativa, essa história, ou essa explicação de como uma determinada cerimônia deveria funcionar, às vezes detalhes minuciosos sobre como um sacrifício num determinado feriado deveria ser, quase um manual para um sacerdote. Qual o papel dessa história dentro dessa grande aliança que Deus tem com o seu povo? É um papel de ser uma profecia, de ser uma representação visual de uma promessa? Como é que isso se realizou em Cristo? Quando Jesus veio, como é que ele cumpriu essa lei, essa festa, essa história? Como é que isso se realizou nele? Para que aí, então, eu possa me perguntar, o que isso tem a ver comigo hoje? De que forma isso se aplica a mim? Sim. Eu simplesmente jogar fora e descartar assim, isso é tempo da lei. É uma má compreensão e um desprezo de uma parcela grande da Bíblia, né? Pelo menos 2/3 da Bíblia é o Antigo Testamento. E eu desprezar uma parcela da palavra de Deus e dizer isso não vale para mim. Não é bem assim. É claro, como nós discutimos, há ali cerimônias e aspectos civis, legais, que tinham a ver com o país, com a nação de Israel, que por ser sombra, cumpriu o seu papel objetos e deixou de valer. Mas não significa que isso não tenha nenhum valor para nós. É um valor, no mínimo, didático, de eu tentar entender em que sentido aquilo representava a obra a pessoa e a obra de Cristo, de que forma aquela profecia se cumpriu, e entender que no passado as pessoas eram salvas pela fé nessas promessas, pela fé nesses sacrifícios, porque não era a promessa pela promessa, o sacrifício pelo sacrifício, tudo aquilo apontava para Cristo. E na época, embora ainda em forma de sombra, de profecia, de uma festa que não vale mais, mas no passado isso já era suficiente para a pessoa ser salva pela fé. Hoje, eu não creio na promessa, eu creio na realização, no cumprimento dessa promessa. Sim. Eu não sou salvo pela fé na sombra, eu sou salvo pela fé na realidade do que Cristo é e fez. Então, mas aquilo cumpriu o seu papel no passado, para que não haja essas confusões de, por um lado, jogar tudo fora, num extremo, e no outro extremo, querer voltar a vivenciar, como nós falamos agora há pouco, todas aquelas festas, todas aquelas cerimônias, e voltar com o sumo sacerdote, a igreja, para que não haja essa falta de compreensão e eu vá para um extremo ou para um outro, ou de querer voltar a viver no período do Antigo Testamento, ou de desprezá-lo por completo, porque o Antigo Testamento tem muito valor. Tem valor, sim, didático, histórico, mas em muitos trechos o valor normativo também, de dar a nós instruções como devemos viver hoje. E aí talvez seria um assunto para um outro episódio, que seriam os usos da lei, ou como a lei é diferente, e como ela tem aplicações diferentes para nós hoje. Só para citar um exemplo, né? A gente ainda tem que continuar honrando pai e mãe. Perfeitamente. A gente tem que continuar falando a verdade, Sim. Não matando, não roubando, não adulterando. Isso tudo é válido para nós e muito obrigado por você ter esclarecido tudo isso. Mas igual você falou, esse é assunto para muito podcast pela frente. Perfeito. Ok, muito obrigado. E obrigado pela dica, né? De que as pessoas olhem para a Bíblia e tentem como eu posso ver Jesus aqui. É assim que eu leio, que eu tento ler a Bíblia, e eu acho que é assim que todos nós deveríamos fazer. Né? Perfeitamente. João, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês, poder tocar num tema tão precioso, tão importante. E só para lembrar, a nossa escola dominical, muito que a gente conversou aqui estão nas nossas apostilas. Com certeza. E a gente tem essa apostila disponível gratuitamente, tanto no Google Play quanto na Amazon. Então, se você tiver interesse, é só pesquisar aí pela Primeira Igreja, e esse assunto é um dos temas. Tem vários outros lá dentro.
Sim, E tem aí, 6 aulas sobre esse tema no é, volume 1 da apostila. sim. E aí nós já estamos no terceiro volume. Eu agora mesmo estou falando sobre o reino de Deus. E algumas coisas que a gente falou aqui reaparecem lá também. Então é muito importante. Se você quiser, é só acessar lá ou no Google Play ou na Amazon. Que Deus te abençoe e Amém. A muito você obrigado. também. E você ficou com a gente até aqui. Que Deus também abençoe a sua vida, que você entenda tudo que a gente conversou aqui. Não para você ficar desprezando o antigo, desprezar o novo, não. É para você valorizar a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, leia a Bíblia dessa maneira e que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.